Major Medrado, está lá na Assembleia Legislativa um projeto que tenta regulamentar o Código de Ética da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas é aquela pergunta, é bom ou ruim? Está trazendo melhoras ou prejuízo? Bom, Tiago, a pergunta sua é muito pertinente e eu acho que os nossos colegas também querem saber a respeito. A meu ver, eu queria, na verdade, que isso fosse uma inovação, algo bom para todos os policiais militares e bombeiros militares desse estado. Ou seja, para todos os militares desse estado. Ocorre o seguinte, que o Código de Ética que está na Assembleia para ser aprovado, caminhado pelo nosso governador, e aí aqui eu ressalto que ele não tem tanta culpa nesse Código de Ética, porque ele foi, na verdade, proposto e feito e confeccionado e orquestrado e aqui dentro pelas instituições militares mesmo. Agora, gente, na verdade o Código de Ética é uma colcha de retalho mal costurada, muito mal costurada, e que me envergonha, inclusive, de saber que pessoas de notório conhecimento, notório saber jurídico, participou da elaboração desse código e na verdade, convalidou isso. Convalidou o absurdo que eu vou tocar aqui. Dentre o código todinho, eu teria que ter aqui um programa ou 2 programas completos, só eu e vocês conversando a respeito desse código. Mas eu tirei um item aqui para a gente debater sobre o assunto, porque o item, ele é absurdo, ele é grave. Na verdade, amordaça os policiais militares ativos, que já são amordaçados, e os tentáculos vai ao inativo. Gente, por favor, tenha mais respeito. Aliás, um pouco de zelo, quando vocês forem debruçar e estudar, inclusive pesquisar sobre algo que vai interferir na vida do seu policial, do seu bombeiro militar, de nós militares, de nós todos. Observe o seguinte, gente, o Código de Ética o Código de Ética dos militares estaduais que está na Assembleia para ser aprovado, ele é, na verdade, quando eu falei que era uma colcha de retalho mal costurada, é sim. E eu digo com propriedade, porque, na verdade, ele é, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl-V da Lei 60, aliás, da Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares Federais. Gente, pelo amor de Deus, em 2017... sobre a égide de uma Constituição cidadã, da Constituição que mais, que na verdade, que mais engloba direitos e que reconhece direitos do cidadão. Numa época em que nós estamos, na verdade, para ampliar o reconhecimento de direitos e não para reprimir esses reconhecimentos, o camarada vai trazer, vai escudar, vai sustentar uma legislação nova para inferir sobre a atividade de policiais militares, bombeiros militares ativos e inativos, a partir de 2018, salvo me engano, que esse ano já talvez não entre mais em vigor, mas a partir de 2018, numa lei lá de 1980... Gente, eu trouxe aqui, na verdade, o artigo 5º do Código de Ética nosso, que está para ser aprovado, e aí eu peguei aqui, literalmente, o inciso 16 desse artigo, e o 18 e suas alíneas. Quando eu falei que, na verdade, é um Ctrl-C, Ctrl-V da Lei 6880 de 1980, é porque esses incisos aqui, e boa parte do que está aqui, está lá no artigo 28 dessa mesma lei. Inclusive não deram-se a vontade e, na verdade, não deram-se nem a gentileza de trocar, pelo menos mudar o inciso. Não, os incisos aqui são os mesmos que estão lá. Inclusive, ipsilíderes, o que está, na verdade, tipificado aqui. Eu vou ler um deles aqui, o 16 do artigo 5º aqui. E 16 do artigo 28 da Lei 6880 de 1980. É igualzinho, não muda nada. Só
muda a primeira palavra. E eu vou dizer aqui. Ok, tá lá aqui no nosso código, que está para ser aprovado. Comportar-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Quando eu falei que aqui mudou uma palavra, é porque lá no artigo 28, inciso 16 da Lei 6880, está dizendo lá, em vez de comportar-se, conduzir-se. Só tiraram isso, conduzir-se. Aí eu vou reportar aqui ao inciso 18 do nosso código, que também é o inciso 18 da Lei 6880, do artigo 28 dessa lei. Abster-se do uso das designações hierárquicas com o fim de obter vantagem pessoal ou causar, mesmo que não intencionalmente, prejuízo à administração militar. Quando a linha tem A, B, C, a linha C. Na lei 6880, no artigo 28, lá tem o D. Eles tiraram porque lá tem atividades industriais. Eles suprimiram essa linha e colocou só A, B, C e D. Atividades políticas partidárias, a nossa, está lá também. B, em atividades empresariais, está aqui e lá. C, isso aqui é que é o grave. Discutir ou provocar discussões em qualquer meio de comunicação, em qualquer meio de comunicação a respeito de assuntos políticos, eu vou repetir mais de 2 vezes, políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, desde que autorizado pela autoridade. Senhores, isso, na verdade, é uma aberração jurídica no mundo moderno. É um absurdo, uma falta de respeito. Na verdade, é uma mordaça a nós que, na verdade, tecemos críticas construtivas aqui contra o Executivo, o Legislativo e, às vezes, muitas das vezes também contra os gestores das instituições. Isso, na verdade, é uma forma de amordaçar aqueles que falam em nome daqueles que não podem falar, para poder falar o seguinte: não, aqui agora vocês não têm direito de falar, não. Então, Tiago, já que fizeram isso, e aí quando eu falo para vocês que fizeram com o fito, o motivo, a forma, a vontade de prejudicar, já que copiaram, Ctrl-C, Ctrl-V, não tiveram a perspicácia, a sensatez, pelo menos a vontade, o interesse de produzir algo próprio, foram lá e Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, diga-se de passagem, só as partes que prejudicam. Então, que viesse numa lei, na lei 75, 24 e 86, olha, 6 anos após o que eles copiaram, né, na lei que eles foram buscar para copiar, para prejudicar, editaram uma lei federal também, que diz o seguinte: a lei fala com clareza sobre a condição especial do militar inativo de exercer o direito de expressão. Lá diz o seguinte, aspas: ao militar inativo das Forças Armadas, quando eu falo das Forças Armadas, a lei remete aos militares das Forças Armadas, é porque a lei 6880 também remete aos militares das Forças Armadas. Então, como copiaram para nós aqui uma legislação federal, copiasse também aquilo que é de bom, de interesse, de importante, da outra legislação federal que é mais nova, 6 anos. Então, continuo. Aos militares inativos federais das Forças Armadas é oportunizado, é dado o direito, sem obediência a qualquer norma regimental, regulamentar nos seus regulamentos próprios, de inferir, falar e expor suas convicções sobre matéria política, de interesse público e fazer, na verdade,
aquilo que está devidamente inscrito e esculpido lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Cidadã, da Constituição Republicana, que é o direito de livre expressão, sendo vedado o anonimato. Senhores, não envergonhem mais as nossas instituições. Aí aqui eu vou fazer um pedido a duas autoridades especiais desse estado. A primeira é o governador do estado, que se tiver sensatez, faça isso ao seu líder do governo, lá na Assembleia, retira o projeto, manda retornar o projeto a ele, para que ele chama as pessoas que fizeram parte dessa comissão, que levaram esse projeto à frente, e falem para elas o seguinte: senhores, estudem. Antes de pesquisar e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de qualquer legislação, e isso também não é errado, você buscar como fonte de pesquisa legislações e trazer isso para uma nova legislação, não tem problema nenhum. Antes de você fazer isso, faça isso obedecendo inicialmente a lei maior deste país, que é a Constituição Federal Republicana, a Constituição Cidadã de 1988. Portanto, 8 anos após aquela lei que vocês foram lá buscar. No segundo momento, eu faço pedido ao presidente da Casa Legislativa do Povo de Goiás. Presidente, esse estado, essa casa, já foi por demais achincalhada, já foi por demais questionadas em questões jurídicas, em questões de leis inconstitucionais. O senhor lembra muito bem do SINV. O senhor era líder do governo na época do SINV. Eu tenho absoluta certeza que o senhor teve, inclusive, o senhor ficou até contrariado de encaminhar de apresentar e de defender esse projeto. Mas, na verdade, o senhor agora é presidente da casa. O senhor não deve obediência hierárquica a ninguém. Então, o senhor, para proteger a casa e proteger os seus outros pares que estão na casa, o senhor deve isso aos militares de Goiás. Ainda que esse projeto tenha sido lido, viu, na Câmara, no plenário da Assembleia, faz o seguinte: entre em contato com o governador e devolva isso ao governador. Fala para o governador: estou devolvendo para o senhor, governador, para que o senhor não passe vexame, para que o governo desse estado não seja submetido a novo vexame, para que essa Casa de Leis não seja submetida a novo vexame. Faça isso, presidente, porque o que está sendo feito a nível nesse código de ética é uma vergonha. E eu trouxe só, presidente e governador, eu trouxe, e a todos os colegas militares e civis que nos assistem, eu trouxe para vocês só um item, na verdade, 2 incisos de um artigo, só 2. Então vocês observem o absurdo, na verdade, que pode conter nos demais, que eu ainda não trouxe aqui, não tem como debater, porque, como eu falei, 2, 3 programas, é cansativo. Mas eu trouxe essa mordaça que está dentro da lei. Nós não podemos pactuar e anuir com isso, governador. Nós não podemos pactuar e anuir com isso, presidente da Casa Legislativa do Povo. Nós temos, na verdade, que obedecer hierarquicamente as leis. E na hierarquia das leis, na pirâmide kelsiana, da qual eu sei que o senhor presidente Zé Witt é jurista e conhece mais do que ninguém, e o senhor sabe que na pirâmide kelsiana a Constituição, ela está no topo e dela deriva todas as demais legislações, e que todas as demais legislações, ao ser editadas, têm que, na verdade, encaixar a essa legislação maior, a essa lei maior. O senhor tem por obrigação de devolver esse projeto ruim, essa colcha de retalhos mal costurada, muito mal construída, para aqueles que construíram, para poder refazer e estudar sobre o assunto. Mas eu digo estudar, gente. Não é copiar, não, gente. Olha que nós não podemos passar vergonha, gente. É vergonhoso você copiar.
E eu quero até ver depois o projeto, se depois de copiado, colocou pelo menos na fonte que copiou. Porque, por favor, qualquer neófito na graduação de qualquer curso sabe que se você plagiar uma pesquisa, você, na verdade, não tem aprovação na sua universidade. E plágio é crime. Ora, por favor, gente, vamos ter respeito com os militares desse Estado. Chega de amordaçar, chega de agir com forma de repressão. Para com isso. Vamos ter mais respeito, mais resguardo. Eu fico triste porque tem colegas de associação que participou da elaboração desse projeto e eu não ia com isso, nem viu isso aqui, essa porcaria, viu?